agora chegou a hora de nós construirmos o mapa das palavras do absoluto zero. Então vai ser o passo a passo na prática. Então vamos aqui para o meu computador para começar agora do zero. Beleza? Bom, Thiago, como eu posso construir o mapa das palavras do zero? Primeira pergunta que muita gente me faz é: qual é a fonte das palavras? Eu tiro da minha cabeça, eu tiro da onde? Cara, essa é a primeira regra para construir uma boa base de palavras aí para você utilizar no seu marketing. E a fonte é sempre o seu cliente e não a sua cabeça, e não você, e muito menos o seu achismo. Então, como é que funciona? Tem algumas fontes úteis que você pode utilizar para construir aí essa boa base de palavras. O primeiro é o seguinte: a pesquisa. Lembra aquela pesquisa que falamos aí no módulo do público comprador, né? Criamos lá a pesquisa no passo a passo e fizemos algumas perguntas que, enfim, você deixa o cliente responder qual é o seu sonho, seu desejo, seus medos, uma pergunta aberta para que ele possa escrever. Isso te ajuda a construir essa base de palavras, o mapa das palavras. Então, a pesquisa é o principal, o mais importante, e eu só utilizo a pesquisa. Mas caso você não tenha hoje uma pesquisa com muitas informações, você pode fazer uma entrevista pessoal com alguém, você pode analisar e-mails, reuniões, palestras ou redes sociais. Então, na verdade, você pode retirar de qualquer fonte que tenha a ver com o seu público-alvo. Pô, Thiago, tem um fórum aqui onde tem muita gente discutindo um tema. Você pode pegar esses textos e fazer o que eu vou te mostrar aqui para começar a construir um mapa das palavras do seu projeto. Mas lembrando, a minha recomendação é você utilizar a sua própria pesquisa. Essa é a melhor fonte que existe. E se você errar na construção do mapa das palavras, enfim, depois na construção de anúncios, da comunicação, do site, vai ficar tudo meia boca. Beleza? Então, o passo a passo do zero é: primeiro, você vai selecionar um texto a ser analisado. Vou te mostrar isso daqui a pouco na prática, tá bom? Depois, você vai colocar numa ferramenta, vai colar esse texto numa ferramenta chamada TechGround, que é uma ferramenta de palavras, nuvens das palavras, né? Para mostrar quais palavras o seu público fala com mais frequência, beleza? E o terceiro, você faz uma lista das palavras mapeadas, das palavras frequentes e mais utilizadas. E por último, você encontra variações dessas palavras com o dicionário criativo. Palavras você pode usar qualquer ferramenta, mas é para encontrar sinônimos, palavras relacionadas, para aumentar a intensidade dessas palavras. E durante aqui esse módulo você vai ver como funciona na prática. E uma dica, né? Você pode analisar as respostas mais longas da pesquisa também. O correto é você analisar textos, as respostas da pesquisa, um a um, mas tem uma maneira mais rápida de fazer também. Não é tão eficaz quanto olhar e ler cada resposta, mas é um caminho super rápido e que já traz algumas informações para você. Então, eu vou te mostrar aqui na prática como criar o mapa das palavras do absoluto zero. Beleza, então vamos lá. Olha só que interessante. Eu estou aqui na minha pesquisa que eu te mostrei na aula, no módulo O Público Comprador. A pesquisa que eu faço, inclusive, com os alunos do Conversão Extrema aqui. Então tem a faixa de idade, gênero, todas as informações que são importantíssimos. E depois eu faço algumas perguntas que eu deixo o cliente escrever à vontade. Então eu pergunto assim, me fale um pouco sobre você. Eu quero descobrir palavras relevantes aí que eles utilizam ao escrever esses textos. Então, se eles falam negócio, que tipo de palavras? Nós vamos descobrir aqui que tipo de palavras, quais são as palavras que o meu público utiliza. Eu vou começar aqui com os meus maiores objetivos com Conversão Extrema. Então, para quem comprou Conversão Extrema. Então, eu venho aqui, eu abri um documento do zero, eu só coloquei aqui algumas preposições, porque você vai entender
daqui a pouco onde eu vou utilizar isso aqui. Então, como é que eu devo construir a minha base de palavras do zero? Você vai colocar aqui, ó, maior objetivo ao comprar ou conversão extrema. Eu estou fazendo o meu produto e você pode fazer, obviamente, aí do seu produto e funciona. É tudo a mesma coisa, não importa o ramo, o nicho, o que você vende, tá bom? Então, eu pego aqui, certo? Eu simplesmente pego... Tem muitas respostas aqui. Eu não vou conseguir pegar todas, mas eu peguei a maioria aqui para simplesmente, na verdade, a minoria, deu mais ou menos aqui umas 100 respostas, só para a gente ver como fazer isso na prática e depois você faz com mais calma para realmente fazer uma única vez e construir da maneira correta. E aí, esse é o primeiro passo. Selecionei as palavras e agora eu vou lá na ferramenta gratuita, que é só você vir aqui no Google e pesquisar techground.com. Tá bom? Uma ferramenta gratuita que você pode acessar quando quiser. E aí você simplesmente pega esse texto e cola aqui. Legal? E aí eu vou pegar essas preposições aqui, ou algumas palavras que eu não quero que apareça, e eu coloco aqui, ó, em não apareça essas palavras. Eu coloco aqui. Beleza? Fechou. E aí eu posso incluir, deixa eu ver se tem algum incluir aqui, ó. Linguagem que é ignorar palavras comuns. Na verdade, eu nem vou... acho que pode deixar aqui, né? Vou deixar aqui, depois eu tiro para ver o que acontece. E aí eu vou colocar em visualize. Quando você clica em visualize, vai aparecer o quê? Quais são as palavras mais utilizadas pelo meu público-alvo? Eu vou até fazer aqui, vou bater um print aqui para ficar mais fácil, certo? Ó, eu vou bater um print nisso aqui. E eu vou pegar esse print aqui e vou colocar neste documento. Deixa eu ver onde é que está esse print aqui. Está aqui, ó. Vou colocar neste documento aqui, ó. Fechou. Olha como é que ficou aqui já. Abri um documento do zero. Tá aqui, ó. Estou começando do zero, ó. Então, os maiores objetivos ao comprar a conversão extrema. Então, a galera usa muito a palavra dominar, a palavra empresa, a palavra ferramentas, a palavra marketing, a palavra tráfego, a palavra vendas, a palavra vender, lançamentos, tem um ali que é bastante, ó. E aí o que você faz nesse momento? Você vai selecionar todas as palavras mais importantes. Então, as palavras que estão maiores, como clientes, certo? Anúncios. Então, obviamente que eu perguntei qual o seu maior objetivo, alguém aí escreveu aprender, e isso foi uma palavra bastante utilizada. E a palavra aumentar. Pronto. Você tem que olhar um a um, você pode colocar gestor, dinheiro, campanhas, você pode colocar quantas palavras você quiser, que são as principais, foram que apareceram aqui neste momento. Agora, você vai continuar em todas as pesquisas, né? Em todas as perguntas, nas respostas que você fez aí na pesquisa. Por exemplo, maiores sonhos. Quais são os seus maiores sonhos? Eu venho aqui, venho no Techground, copio isso aqui e coloco visualize. Então aqui eu já pergunto, vou simplesmente vou bater um print nisso aqui, tá? O print aqui eu tô só batendo, tá? Você não precisa bater um print, né? Você precisa simplesmente, vou colocar aqui, ó, maiores, quais seus sonhos, né? Qual o seu sonho? Estou colocando só para facilitar na hora de eu copiar de um para o outro. Ó, fechou. Então aqui, ó, o que eu posso fazer? Qual é o seu sonho? Então, família. Olha só, o pessoal fala de família. E eu posso utilizar isso no meu marketing, hein? Liberdade financeira. Então tem a ver com talvez liberdade financeira. Produtos, referência. Talvez a sua empresa tomar uma referência. Já começa a imaginar isso, né? Então eu coloco lá para pesquisar e entender o que liberdade é essa. Então você simplesmente vai lá na pesquisa e olha as principais, né? Faturamento, aumentar faturamento. Você vai olhar, esse aqui, eles são os sonhos. E você deve fazer de todos. Eu vou pegar mais uma aqui, que são quais são as maiores dificuldades ou medos. Show? Então vamos pegar mais um, que você já entendeu como é o processo, certo? Aqui, ó,
Eu vou copiar isso aqui. Aqui. Show de bola. Agora eu venho aqui no documento. Eu coloco aqui medos e desejos. Opa, é medos e dificuldades, na verdade. Dificuldades. Show de bola. Só vou agora colar o print aqui. Perfeito. Fechou. Agora eu simplesmente venho aqui e eu coloco qual é o medo dos alunos do Conversão Extrema. Talvez, ó, ele colocou conseguir, mas é não conseguir. Mas colocou a palavra dificuldade. Dificuldade, eu tenho que ler depois com dinheiro, é um problema, é um medo, empresa, talvez, sei lá. Aí eu vou ter que estudar isso, obviamente, mas dá uma ideia aqui, né? Que é, enfim, empresa fechar, empresa não conseguir resultado, tempo, não tem tempo, não conseguir vender. Então você vai olhar cada um desses aqui. Beleza? Aí o que acontece? Já começo a construir a minha base de palavras, é o mapa das palavras. Se você fizer isso aqui e cada pergunta que tiver, sei lá, 25, 30, 40 palavras, já é uma boa base para você começar a construir anúncios melhores. Aí quando você coloca tudo que eu fiz aqui, exatamente como eu fiz esse documento, você vai fazer o quê? O próximo passo é encontrar palavras relacionadas. Por exemplo, tem uma palavra aqui que se chama, vamos somar aqui, aumentar. Você pode pegar qualquer palavra, ou clientes. E aí tem uma ferramenta chamada Dicionário Criativo, que você pode colocar, dicionariocriativo.com.br. Vou colocar os links aqui embaixo, tá bom? Vou colocar aqui, clientes. E aí ele pode surgir algumas sugestões aí para você, certo? Palavras relacionadas, ó, nós temos aqui, ó, cliente, comprador, freguês. Se você encontrar alguma palavra interessante, você pode incluir uma palavra que você acredita que é mais forte e não é muito utilizada, principalmente isso, porque tem muitas palavras que são batidas. Quando você encontra palavras diferentes, isso é muito interessante para enriquecer o seu marketing, a base de palavras. Por exemplo, faturamento. Eu venho aqui e eu coloco faturamento, certo? E aí no faturamento tem rendimento, lucro, receita. São boas palavras. Então eu vou colocar aqui, ó, lucro, receita, que é palavras relacionadas, né? Lucro, receita, ganho. Isso é bom, ganho também é bom. Enfim, estou aumentando a minha base de palavras, colocando apenas sinônimos ou palavras relacionadas. Ou seja, cada um aqui, o desejo, o medo, já começa a ter 50 palavras, 60 palavras. E isso aqui já é o poder total. Olha que interessante isso aqui. Já começa a ficar uma boa base de palavras. E esse é o início. Nós só construímos. A ideia é ter, talvez, no final das contas, mais de 100, 150, 200, 300 palavras, as mais utilizadas pelo seu público-alvo, pelo seu público comprador. E aí, você pode pensar, Thiago, mas 300 palavras é muito. Sim, comece com 20, com 30, mas o importante é você não tirar essa base da tua cabeça, assim, meu Deus, nossa, eu acho que meu cliente fala isso, eu acho que eu vou utilizar essas palavras para criar meu anúncio. Não é por aí que funciona. Primeiro, você pega todas as informações do seu público comprador, constrói a palavra e aí a partir daí nós vamos agora organizar para começar a construir um marketing assertivo e que gera resultado. Então isso tudo, olha só, é antes de começar a criar as campanhas do Google, antes de começar a criar a campanha no Facebook, porque muita gente cria uma campanha de qualquer maneira, um anúncio de qualquer maneira. E como eu falei na última aula, se você não tem um anúncio chamativo, a sua taxa de clique não vai ser boa e você não vai conseguir um resultado muito bom, como a maioria, inclusive, faz. Thiago, eu cheirei aqui e não consegui anunciar no Google com um resultado bom. Aí vai lá, o anúncio é feito de qualquer maneira, ignora tudo isso que a gente está mostrando aqui. Então, na próxima aula, a gente continua no nosso mapa das palavras, construindo realmente um mapa que vai te levar à comunicação perfeita com o seu público comprador. Beleza? Te vejo na próxima aula e até lá!